Olá, amigos do canal Dimensão do Espírito, se inscrevam no canal e deixe o seu gostei. Deus abençoe a todos. Sermão: o arrependimento de Zaqueu. A jornada de um homem de grande estima. Amados irmãos e irmãs, ouçam a palavra do Senhor, que fala através dos corações daqueles que, assim como Zaqueu, são tocados pela graça divina, mesmo no alto da sociedade, e buscam ver a face do Salvador. Que esta história, que se passa nas ruas de Jericó, ecoe em nossas vidas, como um convite à transformação e à humildade. A grandeza de Zaqueu e a dureza de seu coração. Nos dias antigos, quando o sol brilhava sobre as terras de Israel, havia um homem de grande posição e riqueza. Seu nome era Zaqueu, um publicano que cobrava impostos do povo de Israel. Era ele um homem de alta sociedade, com riquezas que transbordavam como as águas de um rio caudaloso. Mas, irmãos, mesmo em meio a tanta abundância, seu coração estava sedento de algo mais. Não era suficiente a glória terrena, nem as riquezas que ele possuía, pois ele sabia que algo lhe faltava. Zaqueu era um homem de mãos sujas, que cobrava impostos injustos e vivia nas sombras do pecado. Ele havia se afastado da verdade de Deus, embriagado pela vaidade da vida. Mas eis que o Senhor, com seu poder e misericórdia, estava prestes a fazer algo que mudaria sua vida para sempre. O chamado interior, arrependimento e anseio por Cristo. Ouviu-se falar de Jesus, o Filho de Deus, que curava os enfermos, que restaurava a vista dos cegos e ressuscitava os mortos. Os corações dos homens e mulheres de toda aquela terra estavam tocados por sua palavra, que era como fogo ardente. E Zaqueu, com sua alma inquieta, ouvindo falar do Mestre que andava entre eles, sentiu uma chama nascer em seu coração. Uma chama de arrependimento, uma chama de esperança. O que foi que aconteceu no coração daquele homem? Ele, que era um homem de alta posição, viu-se humilhado diante da grandiosidade de Cristo. O pecado o havia aprisionado, mas o amor de Cristo o chamava à liberdade. E naquele momento de introspecção, Zaqueu sentiu a necessidade de ver aquele homem, de olhar nos olhos do Salvador, pois sabia que ele era a única resposta para a fome de sua alma. O desafio da multidão. A humildade que leva à salvação. Mas, irmãos, havia uma grande multidão ao redor de Jesus, pessoas de todas as sortes com suas preocupações e aflições, empurravam-se e cercavam o Senhor. E Zaqueu, sendo um homem de baixa estatura, não conseguiu ver o Senhor, o Santo dos Santos. Através da multidão que o oprimia, o que fazer? Este homem de riqueza e poder, que em outros tempos poderia ter ordenado que todos se afastassem, tomou uma atitude surpreendente. Humilhou-se diante de seu desejo de ver a Cristo, desprezou sua posição social, suas riquezas e status. Ele correu adiante da multidão, e com um gesto ousado, subiu em uma árvore, a fim de contemplar o Senhor. Como é grande o mistério da fé! Um homem de alta sociedade, que parecia ter tudo, agora se vê subindo em um arbusto como um simples mendigo, ansioso para ver o Senhor. Este é o caminho do arrependimento, irmãos, o reconhecimento de que mesmo em nossas grandezas, somos pequenos diante de Deus. O encontro divino, o olhar de Jesus. E o que fez o Senhor, quando viu Zaqueu? Jesus, com sua infinita sabedoria e graça, olhou para cima, viu aquele homem nos galhos da árvore, e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Como esse olhar de Jesus não era apenas um olhar de compaixão, era um olhar de transformação. Era o olhar de aquele que não vê como o homem vê, mas que vê o coração. Zaqueu, que esperava apenas ver Jesus de longe, recebeu o convite de Jesus para entrar em sua vida, para mudar sua história. A conversão de Zaqueu. A transformação interior. Imediatamente, Zaqueu desceu, cheio de alegria e gratidão. Ele, que antes roubava, agora desejava restituir tudo que havia tomado de maneira injusta. Ele, que antes estava preso ao ouro, agora encontrava liberdade na entrega de seu coração. Senhor, disse ele, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir algo, devolverei 4 vezes mais. Assim, a salvação entrou na casa de Zaqueu, e seu coração, antes endurecido pelo pecado, foi transformado pela graça de Cristo. Aquele homem que se encontrava afastado da verdade, agora estava cheio da verdade que liberta. A lição para todos nós, irmãos. O que aprendemos com Zaqueu? O que este homem, rico em bens e pobre em espírito, nos ensina? Primeiramente, a humildade. Zaqueu, ao subir na árvore, desprezou seu orgulho e mostrou que, para ver a Cristo, é necessário baixar o coração e reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. Em segundo lugar, aprendemos o poder do arrependimento. Zaqueu não se limitou a ver Jesus, mas se entregou a Ele, permitindo que sua vida fosse transformada. O arrependimento, queridos, é a chave que abre as portas da salvação. Por fim, Zaqueu nos
Ensina que quando Jesus entra em nossa vida, a transformação é profunda e verdadeira. Ele não só nos perdoa, mas nos transforma por completo, nos fazendo novos em Cristo. Que, ao refletirmos sobre essa história, possamos seguir o exemplo de Zaqueu e não temer subir em nossas árvores, não importar-se com a multidão ao nosso redor, mas buscar Jesus com todo o nosso ser, para que Ele possa, com seu olhar amoroso, transformar nossas vidas.